Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amado Pai, Tu nos tens dado um novo coração em Cristo Jesus. E por isso a Tua palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Concede-nos a graça de poder falar a Tua palavra. E que hoje o Teu Espírito edifique aqueles que precisam ser edificados. Salve aqueles que o Senhor tem proposto para serem salvos. Alegra os nossos corações com a presença poderosa de Cristo. Nós clamamos por este mundo que carece de revelação. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Conheci certa vez uma senhora extremamente corajosa, conta Max Lucado. Ela tinha coragem por várias razões. Uma delas era estar combatendo o alcoolismo com todas as suas forças. E em segundo lugar, procurava sinceramente o caminho da reconciliação com Deus. É difícil começar de novo. Mais difícil ainda é recomeçar quando as pessoas não colaboram. Ela decidiu frequentar uma igreja pequena, onde tinha vários conhecidos, pensando ser bem recebida ali. Certo domingo, estacionou seu carro perto do prédio da igreja e saiu. Enquanto se encaminhava para a porta da frente, ouviu duas mulheres conversando. As palavras impiedosas não foram ditas para que ela as ouvisse, mas isso aconteceu de qualquer forma. Quanto tempo será que essa alcoólatra vai ficar por aqui? Ela fez meia volta, entrou no carro e jamais pisou em outro prédio daquela igreja até o dia da sua morte. Aquelas mulheres não pretendiam feri-la, deliberadamente não. Mas a conversa inconsequente produziu danos irreparáveis. 5 ideias abaixo nos ajudarão, sem dúvida, a controlar a nossa língua. Primeiro, jamais faça um comentário sobre alguém que não possa repetir diante da pessoa em questão. Jamais faça um comentário sobre alguém que não possa repetir diante da pessoa em questão. Segundo, não fale coisas que não edificam sobre alguém. Não fale coisas negativas sobre alguém, a não ser que a pessoa esteja presente para responder. Terceiro, recuse ouvir mexericos.
Quarto, procure fazer sempre comentários edificantes sobre as pessoas que estão sendo discutidas. Quinto, lembre-se, a língua é fogo. E bota fogo na floresta. A língua. Você conhece uma pessoa pela língua e pelo sotaque dizendo de que país ele é. Mas você sabe a origem daquela pessoa pela linguagem. Se ele é terreno ou se ele é celestial. Não a língua, se é inglês ou francês, nem o sotaque, mas a maneira como fala. Então Paulo está dizendo aqui uma coisa muito interessante. Ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós vamos caminhar devagar hoje, domingo que vem, em cima desse texto tão rico, porque nós sabemos que há muita gente magoada, sofrida, ferida por causa de palavras. Muita gente. A língua é uma espada afiada de dois gumes. Ela corta na ida e corta na volta. Você pode escorregar com o pé e cair, mas se você escorregar com a língua, dificilmente você consegue se levantar. Uma palavra dita e maldita, ela é um prejuízo, pode ser um prejuízo eterno. Aquelas duas senhoras fizeram um comentário sobre uma mulher que lutava com uma fraqueza. Quem não tem? Mas será que temos que aturar esta bêbada aqui na nossa igreja? Aquilo foi uma paulada decepcionante. Uma palavra agradável, não é bajulação, não é dizer mentira. Palavra agradável é aquela que produz edificação, construção, desenvolvimento. É aquela que sara a ferida. Porque o poder da morte e da vida está na língua, diz o escritor de Provérbios. Você pode matar e você pode curar. O Salmo 45. Salmo 45 é um salmo messiânico. É um salmo que fala de um casamento entre os rabinos antigos, dizia, entre Cristo e a sua noiva. A noiva do Cordeiro ou a noiva do Messias é a Nova Jerusalém, como nos explica Apocalipse capítulo 21. Então, nós temos aqui, nos versos 1 e 2, uma palavra muito interessante. Salmo 45, 1 e 2. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos seus lábios se extravasou a graça. Por isso
Deus te abençoe para sempre. Coisa linda. Está falando do Messias. Está falando de Cristo. Está falando da encarnação de Jesus. Ele diz aqui: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, o mais airoso, o mais elegante dos filhos dos homens. Por que és assim? Porque nos teus lábios se extravasou a graça. Jesus é a encarnação da palavra, é o Verbo encarnado. E é a proclamação das boas novas, de uma linguagem salvadora, curadora, libertadora. Quando ele falava, exalava perfume de amor. O bom hálito de Cristo é uma das coisas lindas. Ele não tinha esse ranço fétido de um linguajar crítico e asqueroso, mexeriqueiro, que reduz as pessoas a nada. Então, quando ele diz aqui: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Há uma bênção profunda, que é a bênção das boas palavras. Lembre-se que Jesus disse assim: pelas tuas palavras será julgado, pelas tuas palavras serás condenado. De toda palavra frívola que proferir a sua boca, dela dará conta no dia do juízo. Presta atenção que isso é pesado. Toda palavra frívola. Guarde este dado. Você tem medo da câmera escondida, não tem? E mais agora, os políticos andam apavorados porque tem muita gente gravando. Essa semana, uma deputada de Brasília foi defenestrada, foi tirada da Assembleia, porque foi encontrada recebendo a propina de um empresário. A gente pensa que os nossos atos falados fora de um lugar que não tenha um lugar seguro, está muito seguro, mas tudo que você falar está gravado. Os cientistas estão agora procurando a fita que está no cosmos. As vozes de todas as pessoas têm uma frequência. E tudo que você falou na sua vida está numa frequência no espaço. Zum, 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 zum. Tudo. Não vai adiantar dizer assim, mas eu não falei. É? O Dunga. E aquele ali é fichinha, porque tudo está gravado, arquivado. Toda palavra frívola. E eu que já disse tantas palavras frívolas, o Senhor vai dar conta. Senhor, então me advoga. Aí é onde entra o mistério da obra do sacrifício de Cristo. Se o Senhor não entrar nessa obra aqui, eu estou ferrado. Mas Jesus disse: de toda palavra frívola darás conta no dia do juízo.
Este Jesus foi o único que disse palavras agradáveis, e por isso ele era o mais formoso, o mais elegante entre os homens. Eu queria que vocês prestassem atenção em Lucas, no capítulo 4. Perdão, no capítulo 20. O capítulo 4 é outro. Lucas, capítulo 20. É um texto longo que nós vamos ler aqui. Vamos ler do 20 ao 40. Mas você vai lendo e a gente para aqui, para acolá e... Lucas 20, de 20, de 19. Vamos começar no 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Jesus havia feito a parábola dos lavradores maus. E depois que ele contou essa parábola, dos que tentavam trapacear, eles perceberam que Jesus estava falando deles. Então eles disseram, nós temos que pegá-lo na palavra. Porque dentro do direito diz que a testemunha, a palavra, é a rainha das provas. Hoje não é mais, já foi. Mas depois do PT, acabou. Aqui no Brasil, isso já em outros países também. Agora, me desminta se for verdade. Eu sei que tem uns petistas aqui que estão irritados comigo. Mas eu quero dizer para vocês que quem era participante do PT no tempo de Jesus era Judas. Dos sicários. Ele era dos sicários. Dos petistas daquele tempo, esquerdista. Eles estavam observando qual era a palavra que Jesus iria proferir, que eu vou pegar ele na palavra. Então vamos lá. Então o consultaram dizendo, Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Aqui, Jesus é colocado numa sinuca de bico. Como é que é? Paga ou não paga o tributo a César? Se Jesus dissesse, não paga, que era o que os judeus queriam, ia contra os romanos. Se dissesse paga, ou não paga, ficava do lado dos judeus. Paga, ficava contra os judeus. Como é que faz? Santo Agostinho diz que Jesus deu uma resposta de identidade. O que César produz? Moedas. E o que tem na moeda que César produz? A efígie dele. O que Deus produz? Homem. O que o homem tem de efígie? A imagem de Deus. Então dai a César o
que é de César. O que é de César? Dinheiro. E o que é de Deus? O homem. Dê o coração para Deus, que pertence a Deus. Aí você não vai ter mais problema com o dinheiro. É uma questão de identidade. Dê a César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Outro dia, alguém me perguntou, pastor, eu dou o dízimo. Agora, do bruto ou do líquido? Eu pago primeiro a César o imposto de renda. E depois eu dou o dízimo. Ou eu dou o dízimo do bruto e pago o imposto a César. Eu digo, depende da bênção que você quer. Se você quiser uma bênção do líquido, do líquido. Se quiser a bênção do bruto, do bruto. Porque Deus disse que Ele não vai ficar devendo. E Ele disse, eu vou abrir as janelas dos céus para derramar bênção sobre você. Mas eu não vou dar dízimo porque eu vou ser abençoado. Porque eu não vou tentar, meu Deus. Se eu der dízimo, eu vou dar dízimo por mera obediência à sua palavra. Quero dizer para vocês que um dos povos, por exemplo, a Alemanha, o dízimo é a Alemanha e a Bélgica. O dízimo é retirado da folha de pagamento. E na Áustria também. E as empresas tiram o dízimo do bruto. Estes são os países de melhor condição econômica hoje no mundo. Dízimo não é da lei. Dízimo foi dado a primeira vez por Abraão. Ele deu a Melquisedeque. Dízimo não é para Deus. Dízimo é para corrigir a avareza do homem. Deus não precisa de nada e não precisa de dízimo. O problema é que nós precisamos ser corrigidos da avareza e ser gratos por tudo diante de Deus. Esse é só um detalhe no meio da história. Só por causa do negócio daqui do que Jesus disse. E vou dizer mais uma coisa. O meu filho trabalhava até agora numa grande empresa onde o judeu é o patrão dele. O ano passado foram 36 milhões de dólares de dízimo que a empresa enviou para Israel. E a outra concorrente dele, eles enviaram 200 milhões de dólares de dízimo. Ele sabe o que é isso. Em São Paulo existe uma organização chamada Dízimo, onde são pertencentes todas as pessoas ateias, budistas, confusionistas, protestantistas, que não querem dar para as arapucas das igrejas e dão naquele negócio lá que é uma oficialização e são abençoados por esta ordem universal de Deus. Seja você crente ou não crente, se fizer, vai ser porque o sol vem sobre maus e bons e a chuva sobre justos e injustos. Conheço muitos injustos que são dizimistas e são abençoados por causa disso. E não vem com outra história para cá não, porque eu já tenho visto. Mas no Novo Testamento não tem dízimo, tem. Jesus disse assim, vocês dão o dízimo do endro e do cominho e não querem fazer aquilo que é mais importante, que é a misericórdia e o amor. Entretanto, fazei estas coisas sem esquecer aquelas. Só essa palavra resume a história. Porque tem uma turminha aqui agora que está contra dízimo. Então, se você não quer ser dizimista, faça como João Batista mandou. Você tem 2 túnicas, dê uma. E se você não quer ser como de João Batista, faça como Jesus disse, dá tudo. Aí você fica leve. Pronto. Não vai ter mais problema.
questão ali ficou resolvida, né? Não vamos mexer mais com o homem nesse assunto, não, porque ele entende e a palavra dele é boa. Vamos para frente. 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Outra sinuca. Essa é mais primária. É coisa de saduceu mesmo. Diz que haviam 2 seguidores de Jesus que eram tremendos: os fariseus e os saduceus. Os saduceus, os fariseus porque farejavam Jesus, e os saduceus porque tentiam seduzir. Isso era o homem explicando o que era saduceu. Eram os que tentavam seduzir Jesus. Esses saduceus não criam na ressurreição e ficavam inventando história. E a mulher tinha, e o cara tem, a lei do levirato diz que o cara tem uma mulher, ele não deu os filhos, então o filho vem, o outro irmão casa, de quem vai ser? Jesus não entra em discussão, irmãos, com ninguém. Ele dá uma resposta à luz da verdade. Olha, vocês estão... Mateus, nesse texto, ele diz assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Todo erro é produzido por esta ignorância das Escrituras e pela falta de conhecimento do que é o poder de Deus. Quanto Deus pode? No momento em que eu, pela graça de Deus, compreender que Deus pode tudo, todas as minhas dúvidas desaparecem. Porque para quem pode tudo, Ele pode até dissolver minha dúvida em nada. Então o problema nosso está no poder de Deus. Será que Deus pode fazer isso? Pode, todas as coisas. Ele pode até corrigir minha linguagem, para que eu profira um discurso com a língua de erudito, uma língua de cura, uma linguagem benfazeja. Jesus foi o exemplo. Veja Lucas capítulo 4, versículo 22, depois que ele pregou pela primeira vez na sinagoga de Nazaré. 4, 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de Não é este o filho de José? Palavras de quê? De graça. Não são palavras de desgraça. São palavras de graça.
Como é bom a gente conversar com pessoas que são graciosas no falar. Como é agradável você estar na companhia de gente que fala uma linguagem cheirosa, perfumada. Uma linguagem agradável. A gente não quer nem sair de perto. Mas como é terrível você sentar-se com um murmurento, um fofoqueiro, um crítico, um chocarrento. O que é chocarrento? É aquele que fala a linguagem da galinha choca. Qual é a linguagem da galinha choca? É aquela linguagem que é a mesma coisa toda vez que você senta. Ele repete as mesmas coisas. Có, 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 có. Você já viu que os pitos ficam todos neuróticos? Por causa daquela conversa, có, 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 có. O chocarrento é impossível da gente conviver com ele. Ele repete a mesma coisa, a mesma conversa. É um chato de galocha. A galinha, quando põe ovos, ou põe ovo, normalmente ela põe um ovo, ela canta, ela faz uma anunciação de uma virtude fora de série. Ela parece aquela soprano daquela pira de verde. Ela faz có, 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 có. Vai lá em cima. Mas galinha choca? Não, meu filho. Galinha choca é neurótica. É aquilo que a Bíblia diz que é melhor morar numa casa cheia de chuva, de goteiras, do que com uma mulher choca. E homem choco, reclamento, murmurento, chato. Não tem palavras agradáveis, é só vê crítica, só vê problema, só vê dificuldade. Um dia que eu estava saindo aqui, tinham 3 microempresários conversando. E eles chegaram, e eu fui chegando aqui, eles estavam os 3 aqui no corredor, porque Lula, porque não sei, porque não sei o quê, porque nem. Aí eu cheguei, digo, não é, pastor? Digo, não sei. Porque isso, meu amigo, vocês são derrotados na palavra. Vocês já ficaram enfiados na lama da sua palavra. Olha, vocês só falam porcaria. Eu não quero conviver com vocês. Pastor, não é assim. Digo, meu filho, nós precisamos aprender o que a palavra de Deus nos diz. O homem fica preso naquilo que fala. Como pensa o homem no seu coração, assim ele é. E a boca fala do que o coração está cheio. Vocês são derrotados. Vocês são os fracassados. Vocês não são empresários coisa nenhuma. Toda a crise que houve na face da terra teve problemas. E quem sobrou? Foi a baleia que criou abanações no lugar das pernas. E foi para o mar. Porque dizem aí os evolucionistas que ela era da terra. Mas para se adaptar ela foi para o mar. E o que está acontecendo comigo? Está acontecendo que você é um derrotado. Você só sabe falar isto. Problema. Muito prazer, seu problema. E vá para a sua viagem de derrota com as minhas palmas. Porque a minha Bíblia diz, a vossa palavra seja sempre agradável. Sempre. Esse advérbio de tempo vai dizer, mas e os problemas? Os problemas estão aí para serem vencidos. Não para que eles nos consumam.
É porque você não está no meio do problema. E não quero entrar no meio do problema. Não quero ficar sem eles, porque nesse mundo Jesus disse, ó, vocês vão tê-los. Mas livra-me de ser um covarde. O que a boca do justo profere? O Salmo 37, 30. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Como é que a gente descobre uma pessoa? Manda ela falar. Pede ela para falar 5 minutos. Com 5 minutos de conversa eu faço qualquer diagnóstico. Se você quiser duvidar, manda falar. Até o falso eu sei. Com 5 minutos de conversa. Não precisa ser mais do que isso. Na palavra tem um sotaque, tem um ranço que sai. Eu tenho certos cuidados com minha mulher, porque quando ela diz assim, cuidado com aquele fulano, pode ter cuidado, porque o negócio é sério. Mulher tem um sexto sentido. Não venha para cá dizer que não tem, não, porque tem. E todas as vezes que eu não ouvi minha mulher, eu caí no buraco. Então eu quero dizer para os maridos aí que acham que sabem muita coisa, escuta a mulher. Mulher detecta sotaque. Aquele cara está falando, olha, cuidado. Às vezes erra. Mas na maior das vezes acerta. E a língua do justo fala sabedoria. Oh, coisa boa você conversar com uma pessoa sábia. Tudo que ele fala é ensinando, é ajudando. Veja Provérbios capítulo 16, versos 23 e 24 também. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis. Não saia da vossa boca, senão palavras agradáveis. Palavras agradáveis são como o quê? Favo de mel. O mel é um grande antisséptico. Você bota o mel na garganta, não é, doutor? O mel cura um bocado de enfermidade aí. E ele diz que palavras agradáveis são como o favo do mel. São o quê? Doces para a alma. E medicina. E remédio para o corpo. Eu me lembro que um dia eu fui visitar uma senhora lá no hospital evangélico. Quando eu entrei no hospital evangélico, a mulher estava lívida como esse papel aqui. Sozinha. E eu entrei no quarto e ela disse assim, pastor do céu, foi Deus que mandou o senhor aqui. E eu digo, só pode ser, porque vir do céu, só pode ter sido mesmo Deus que mandou. Ela disse, pastor, eu estava aqui e tinha uma cunhada, uma parenta, outra prima, não sei mais quem, umas 4, 5 mulheres. E elas começaram a contar de quanta gente que morreu da doença que eu estou. E a conversa o tempo todo foi essa aqui no quarto. Eu estou me sentindo já no caminho
da ACESF. Eu disse, depois eu vou conversar com a senhora um outro caminho de lá para trás. Da boca da sepultura para fora. Houve um dia em que Jesus morreu e houve um dia em que ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele trouxe de lá o triunfo sobre a morte. Vamos conversar sobre isso, sobre o triunfo de Cristo. Ela estava com esse negócio que dá infecção no coração, cardite, como é que chama? Endocardite. É uma doença séria, não é? Muito séria. Mas ela saiu de lá pulando fora. Passou uns dias lá tomando os remédios e tudo, mas digo, vamos nos fixar no poder da ressurreição e não no poder da morte. Palavras agradáveis. Ô Senhor, quantas vezes eu digo palavras desagradáveis? Mais um pouquinho. Provérbios 22, 17. Eu vou caminhar um pouquinho mais rápido aqui com alguns textos. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. E o 18. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Esses conhecimentos, estas palavras dos sábios. Aqui na nossa comunidade nós temos alguns irmãos que estão decorando o livro de Provérbios. Um versículo por dia de um capítulo. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, dá um mês. E um versículo por dia. Depois vão ter alguns dias que ele vai ter que saltar, porque tem uns capítulos que são maiores do que outros, mas leva um pouco mais de um ano, tempo necessário para decorar o livro de Provérbios. Um versículo só. Como se guarda um texto? Usa-se vários métodos, mnemônicos. Tem gente que tem boa memória, faz ligações. Hoje eu fui almoçar num restaurante, apareceu um garçom. Como é seu nome? Calismar. Vamos guardar esse nome. Eu preciso guardar esse nome. Cali em grego é bonito, belo. Caligrafia, bela grafia. Calismar, mar bonito. Olha, está guardado. Agora não acaba mais. É um método mnemônico. Sempre que eu vou me lembrar, olhar para aquele cara, eu vou lembrar que ele é o mar bonito. Um calismar. Como vamos guardar textos? Vamos usar, pedir ao Espírito Santo que nos dê condições de guardar e reter no coração, guardar as palavras da sabedoria no nosso coração. Para quê? Para sermos tratados no nosso pensamento, no nosso modo de ser. Porque essas palavras vão nos reeducando. Nós fomos educados errado, agora nós vamos ser reeducados. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Que coisa mais interessante. Paulo disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou torpe. Palavra torpe não é simplesmente palavrão.
palavra torpe é aquela que não é boa para edificação. Pode ser uma palavra clássica. Pode ser uma palavra bonita. Você é um antipático. Pronto, é uma palavra torpe. Ela não vai edificar. Porque mesmo que o sujeito seja um antipático, esse diagnóstico é muito rude. Você não é competente o suficiente para dizer isso. Então, não saia da sua boca nenhuma palavra que venha ferir outra pessoa. Porque isso você pode magoar e trazer uma ferida permanente. Quantos casamentos já se estragaram por causa disso? Quantos filhos estão aleijados por causa disso? Por causa de palavra torpe. Aquela mulher, o que aconteceu com ela? Voltou da porta porque duas irmãzinhas estavam lá comentando sobre esta ébria. Quanto tempo nós vamos manter esta ébria aqui conosco? Isso edifica? Isso vai ajudar alguém? Então ele disse assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Palavra temperada com sal? Como é que é isso? Eu já comi um bocado de coisa temperada com sal, mas palavra? Que metáfora é essa? Que significado é este? É uma palavra equilibrada, que não tem fermentação, que não tem coisas que estão estragando. A carne sem sal, ela se estraga. A palavra que precisa ser temperada. Havia as ofertas no Velho Testamento que eram temperadas com sal, para significar o equilíbrio. É uma palavra equilibrada, uma palavra sensata, uma palavra que tem boa procedência. Quando, logo o primeiro milagre de Eliseu, aliás, o segundo milagre de Eliseu, depois que ele atravessou o rio, quando Elias foi assunto aos céus, e que Eliseu queria estar vendo aquilo, o segundo milagre dele, quando ele chegou a Jericó, foi um problema de água. A cidade estava com uma água amarga, uma água insalubre. Vamos ver isso em 2 Reis, capítulo 2. Verso 20. De 20 até 22. Vamos começar no verso 19. Eliseu torna saudável as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade. Como vê o Senhor, porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Segundo a palavra. Me dá um prato de sal aqui, que essa água aqui é ruim. A terra é boa, mas é estéril. A terra é boa, mas não produz nada. E a água é má. O que foi que Eliseu fez? Foi criar problema de me dar um prato novo e um prato de sal. Deixa eu dar uma resposta aqui de Deus para ele. Talvez Jesus tenha explicado isso quando mais tarde ele vai dar
chamada Sermão do Monte, ele diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada aproveita, senão para ser pisado pelos homens. Alguns estudiosos acreditam que Jesus estava mostrando aqui que se de dentro do coração é que sai, e nós todos temos sede de significado, e nós todos podemos ser fontes a jorrar para a vida eterna. Que tipo de palavras está sendo pronunciada por nossa boca? Palavras de edificação ou palavras de morte? Palavras de construção ou palavras de destruição? Como é que um filho de Deus pode falar palavras de morte? De uma fonte, disse Tiago, não pode produzir água amarga, água salobra e água doce. Uma língua bífide, só da serpente. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos falando. Se somos embaixadores de Cristo neste mundo, nossa linguagem tem que ser uma linguagem de edificação, de salvação, de restauração de vidas, e não uma linguagem de morte e de destruição. O meu discurso vai dizer quem eu sou. O seu discurso vai dizer quem você é. E não adianta você dizer, mas eu estou dizendo aqui nas escondidas. Porque estão todas as suas palavras e as minhas gravadas diante do trono de Deus. E eu não vou dar conta a você, eu vou dar conta ao Senhor. Então, irmãos, isso é sério. Isso não é brincadeira. Eu não tenho que amaldiçoar Maradona. Posso até não gostar dos modos dele. Quando ontem eu estava passando pela televisão, vendo alguma coisa do jogo, do final do jogo, estava no programa do Raul Gil, o da Nóbrega, Carlos Alberto da Nóbrega. Ele tira o chapéu, bota o chapéu, aquele programa. Você tira o chapéu para Maradona eu não tiro. Por quê? Porque ele foi um baita de um jogador, mas foi um péssimo exemplo para a juventude. Uma imagem pública terrível. Você tira o chapéu para as novelas da Rede Globo? Não tiro. A Rede Globo é a maior empresa de televisão do Brasil, disse ele. Eu tenho a inveja de ver os programas da televisão. Tenho bons amigos lá, mas não tiro o chapéu para as novelas da Rede Globo, porque são contra a família, estão destruindo o papel da família. Eu digo, gostei do Carlos Alberto, gostei do cara. Disse, olha, Carlos Alberto, você ganhou ponto hoje da Praça é Nossa, a praça... Ganhou ponto. Fiquei vendo, eu também não tiro o chapéu para tudo aquilo que fere a dignidade do homem comprada por Jesus Cristo. Eu tenho que ser instrumento de construção e não de destruição. Mas a Rede Globo e os seus donos lá vão dar conta diante de Deus. E eu tenho uma coisinha que se chama controle remoto. Aqui nessa igreja tem um homem que não assiste a Rede Globo nem a pau, nem mesmo na Copa, e ele está aqui hoje. Se não tiver em outro lugar na Globo, ele não ouve. Porque ali é um poço a sair, a jorrar coisas que não prestam. Tem coisa boa? Tem. Tem muita gente digna? Tem. Lá, do ponto de vista humano, tem. Mas tem uma sordidez contra a família. E aí o Carlos Alberto até explicou. O irmão passando, o outro cunhado, andando com a cunhada, é marido contra a mulher. É um negócio.
É um pampeiro, não sei nem explicar. Faz tempo que até vou assistir o jogo só naquela outra, não na Bandeirante, não, Sport TV. Hein? Malhação. Ali é malhação mesmo. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um discurso a fazer, você tem um discurso a fazer. Que discurso é o seu cada dia? Quando você encontra uma pessoa? Que palavra você está dizendo e que eu estou falando? São palavras de construção ou palavras de destruição? Bom dia! Bom dia por quê? Porque o dia está bom. Porque Deus nos deu o privilégio de viver. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, vamos terminar lendo Marcos capítulo 9, verso 50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que tem a ver a paz com o sal? O que tem a paz com o sal aqui, irmãos? Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar sem sabor, como é que se vai restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que tem a ver paz com sal? É o tempero da palavra. Com a palavra você vai criar guerra ou com a palavra você vai gerar paz? Se a sua palavra for temperada com sal, ela vai gerar paz. Se ela for temperada com bicrato de um negócio bem amargoso. Com sal amargo. Com sal amargo, tá bom. Vai gerar o quê? Desinteria. Vai levar a desordem. Eu não sei porquê. Não sabe? Foram suas palavras, foram as minhas palavras, as responsáveis por essa confusão toda. Toda vez que tem um problema lá em casa, eu disse alguma coisa que feriu minha esposa. Ou ela disse alguma coisa que me feriu. Os irmãos deficientes auditivos têm mais virtude de não se ferirem com palavras, vão se ferir com gestos. Mas cuidado que nós não vamos nos ferir se falarmos palavras temperadas com sal ou gestos temperados com sal, uns com os outros. Que o Senhor nos dê graça para que a gente seja educado na casa do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus, que falava palavras de graça. Domingo que vem a gente termina esse assunto, que é tão bom, tem sido tão bom para mim, que eu estou aprendendo a falar palavras de graça. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas.
Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.